Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Imbatíveis e Aprovados. Eu sou o Gustavo, sou neurocientista, psicanalista, especialista em concursos públicos e eu vou te perguntar um negócio. Você já se sentiu frustrado porque na hora da prova você esqueceu aquele tema da questão perguntada? E por você ter esquecido, você foi esquecendo um, esqueceu o outro e começou aquele embananeira todo e na hora de conferir o gabarito, foi reprovado. Já sentiu essa frustração? Pois é, eu também já senti. E eu vou trazer aqui para você, nesse vídeo ainda, uma técnica retirada da neurociência chamada dupla codificação. E dessa técnica nós vamos tirar 3 estratégias para que você inclua nos seus estudos e aperfeiçoe cada dia mais sua memória e consiga lembrar dos detalhes lá no dia da prova. Só que nós vamos fazer isso depois da nossa vinheta. Mas antes de te explicar o que é a dupla codificação, eu tenho que explicar o que é codificação. Ora essa. Bom, o que é codificação então? Quando nós estamos lendo o material, nós estamos codificando as informações que saem do papel aqui, na nossa mente, no nosso córtex. Bom, se nós codificamos uma informação mal colocada, cheia de ruídos ou cheia de distrações, ela vai ser armazenada aqui desse jeito que nós estamos recebendo ela. Então a codificação, ela depende muito da sua atenção também, entendeu? Então quando você está lendo ali, ou está vendo uma videoaula, alguma coisa do tipo, você tem que começar a codificar, ou seja, transformar aquela informação ali em conceitos dentro da sua mente, ou seja, codificar, transformar de um idioma para outro. Você vai codificar, transformar. Beleza? Então a codificação é basicamente isso, certo? Bom, então o que seria a dupla codificação? Quando nós lemos, estamos lendo aqui, nós estamos codificando só com os nossos olhos, passa pelos nossos olhos aqui, vai aqui no nervo óptico e para o nosso tálamo e aí distribui, certo? Só que quando nós usamos duas vias, o que seria a dupla via? Seria nós, além de usarmos os nossos olhos para ler, nós usaríamos a nossa imaginação para poder criar. Ou seja, nós associaríamos tanto a nossa leitura quanto a nossa escrita ou prática ou idealização de imagem, certo? Então nós vamos juntar a escrita com as imagens. Você deve estar pensando assim, mas isso aí é mapa mental. Sim, pode ser mapa mental, pode ser organograma, mas também pode ser o que você imaginar que faça você lembrar das informações juntando texto e imagem. Não precisa você criar algo com um coraçãozinho bonitinho, aqui tem todo, sabe que todo mundo cria e gosta de criar aí, e te vender, inclusive, né? E você não entende nada, porque a codificação dos outros não vai codificar na sua cabeça, mas isso é conversa para outra hora. Mas vamos lá. Você precisa de criar um sistema. Claro que eu vou te apresentar esse sistema para você ser criado, vou te dar exemplos também de como você pode fazer da seguinte forma: você pode juntar imagens e textos, pode ser só imagens e texto na sua imaginação, ou pega o texto e coloca a imagem na sua cabeça. Ou seja, você pode pegar um texto ou imagem e escrever, colocar ali na tela ou no papel. Ou você pode também pegar somente a imagem e colocar o texto na sua cabeça. A imagem está lá e o texto está na sua cabeça. Ou pode pegar o texto que está lá e colocar por imagem aqui, entendeu? Eu vou te explicar isso detalhadamente, tá bom? Mas antes eu quero que você entenda. Entenda. Teve um cientista chamado Alain Pavie. Ele criou, ele desenvolveu, ele entendeu, tanto ele, tanto o Richard Maia, eles entenderam que quando nós usamos as duas vias, nós memorizamos mais. Nós memorizamos detalhes quando nós usamos tanto a nossa via verbal, tanto quanto a via visual, nós memorizamos detalhes, certo? Então nós vamos unir tanto a nossa via visual, tanto a via verbal, seja escrita ou seja pensada, nós vamos unir ele em um propósito só, qual seja memorizar aquele tema específico. Mas aqui vai um aviso para você. Você não precisa memorizar tudo, fazer isso com tudo. Não precisa fazer com tudo. Mesmo porque o nosso cérebro ele trabalha com gatilhos. Às vezes você lembra de uma coisa que é referenciada a uma, você acaba lembrando do resto, tá bom? Então, por exemplo, onde nós vamos usar as imagens e os textos?
vamos usar naqueles pontos que são mais cobrados na hora da prova, nós vamos usar naquelas questões que nós sempre erramos, quando nós fazemos aqui nosso caderno de análise de erros, não caderno de erros, mas caderno de análise de erros, nós vamos fazer uma análise baseada pegar aquela nossa análise e colocar textos, imagens, poder não esquecer mais. Eu sei que tem gente aí, gente, você não sabia não, mas tem gente aí que faz a mesma questão 10 vezes e erra 10 vezes. E isso você precisa de entender que o seu cérebro não está armazenando, aliás, codificando da forma correta, certo? Bom, eu vou passar aqui agora para a explicação também, para os nossos pontos que eu quero trazer para você, que são estratégias. Não vou ficar aqui dando volta não, porque eu quero apresentar diretamente a estratégia para você, tá bom? A primeira forma de aplicar a estratégia é diagramas e mapas mentais, tá bom? Você está estudando alguma coisa. Essa coisa tem várias etapas, tem vários prazos, tem vários requisitos, tem várias histórias, tem vários momentos, é um processo. Você pode usar setas, você pode usar imagens, você pode escrever ali, colocando setas e fazendo um organograma e dividindo, ou você pode fazer igual tá nessa imagem aqui que vai aparecer para você na lousa agora, ó. Essa imagem aí, deixa eu diminuir aqui, ó, foi muito. Eu coloquei aqui a divisão entre corrupção passiva e concussão. Ah, você fica assim, mas qual que é a diferença? É porque na cabeça dos estudantes, na hora de concurso público, você esquece, você confunde corrupção passiva com concussão, corrupção ativa. Então, seria legal você ter isso em mente para liberar a sua cabeça, seu cérebro, seu hipocampo, seu córtex, para você lembrar de outras coisas, certo? Melhor liberar. Então, nada melhor que você usar. Aqui nós estamos usando tanto imagens, né? Tem aqui as imagens. Nós estamos usando imagens aqui embaixo e usando textos, tá bom? Imagens e textos. E aqui embaixo nós estamos colocando o resultado disso tudo. Se quem não lembra do seu barriga, né? O cara tá aqui com essa cara passiva aqui, cobrando um aluguel de uma forma tranquila. Aí ele está solicitando, ele vai receber e ele vai aceitar, né? Tá aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho para baixo. Solicitar, receber e aceitar. No outro lado, tá aqui a concussão. Ele está exigindo do seu barriga, está exigindo do seu madruga aqui ele pagar. Então você viu que nós associamos de forma bem tranquila, não tem muito mistério. Essa associação aqui é a mais simples que existe. Só que você não vai fazer isso para tudo. Você vai fazer isso para determinados pontos que são cruciais, o núcleo duro da sua prova. Você não sabe o que é o núcleo duro da prova, não? Eu acho que você deveria saber, que você está estudando para concurso, deveria saber qual que é o núcleo duro da prova, certo? Então, essa é a primeira estratégia. Quando você cria fluxogramas, mapas mentais, chaves, setas, isso torna o estudo mais ativo e também mais visual, tá bom? A outra forma é imaginar histórias e imagens, histórias, que elas estão mnemônicas, palavras da memória. Isso é bom para você decorar a lista, artigo de lei, tá bom? Eu vou dar um exemplo para você aqui, que pode ser interessante. Deixa eu colocar na minha tela aqui para você. É interessante porque ele traz imagens, é como eu falei para você. No primeiro exemplo, eu coloquei imagens e textos. Estava aqui na folha de papel. Agora, a imagem está lá e o texto está aqui na minha cabeça, tá bom? Vai aparecer para você agora. Veja aí. Aqui, o texto está na minha cabeça. São as penas proibidas pela Constituição, ou seja, morte, exceto em caso de guerra declarada. Aqui tem caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Certinho? A informação daqui, essa informação aqui, está em imagens, mas é uma coisa, inclusive, já caiu em prova oral do CFO, tá bom? Já caiu, inclusive, na prova oral do CFO. As imagens, elas estão aqui, certo? As imagens estão aqui, tá certo? Todas elas estão aqui. Mas o texto está na minha cabeça, tá bom? Só para vocês entenderem isso aí, tá? Deixa eu acertar isso aqui que eu acabei errando. Então, veja bem. Existe outro formato que é também tão simples quanto este, e que esse formato chama-se imagética mental, que ela é feita durante a leitura. Ou seja, você não pode parar. Você não pode parar. Aí você tem que fazer o quê? A imagética mental. Você vai, durante a leitura, vai imaginando situações práticas, exemplos, ou vai ligando aquilo que você está estudando com outros fatores, com outras coisas que vocês também estudou. Eu vou dar um exemplo muito tranquilo aqui sobre. Tá até aqui na tela que eu vou abrir para vocês aqui rapidinho, tá? Sobre a legítima defesa. Vamos lá. Veja bem, nós temos aqui a legítima defesa.
O que que é legítima defesa? Você está estudando lá artigo 25 do Código Penal. Artigo 25. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente. Aí você pensa, poxa, mas quem usa moderado? O que que é moderado? Aí você lembra, poxa, uma pessoa moderada é uma pessoa assim. Você está começando a imaginar. Você não está saindo do seu texto para fazer outras coisas. Você está ali, você está interagindo com o seu material. Inclusive, a Barbara Oakley, no seu livro Aprendendo a Aprender, ela fala muito sobre isso. E depois você continua. Dos meios necessários, repele injusta. Mas o que é injusto? O que é a pessoa? O que é ser injusto? O que é a pessoa injusta? Aí, quando é que eu vi uma situação injusta? Você começa a ligar. Atual e iminente. Tá, atual eu sei que é agora. O que que seria iminente? Que tá vindo? E quando vem, como é que seria isso? Então você está fazendo uma leitura imagética. Você não está simplesmente lendo, você está interagindo com o material de forma muito tranquila e está deixando um estudo passivo para ser um estudo ativo, para evitar de ficar lendo, relendo o material 10 vezes. Quantas vezes você já fez a mesma questão? Leu o mesmo PDF, a mesma apostila, a mesma lei, 10, 30, 40 vezes não grava aquilo ali. Isso é porque você está codificando mal, então você precisa de codificar melhor. Então eu trouxe a dupla codificação com essas três estratégias aqui para você aplicar no seu estudo. Então, por favor, deixa de moleza, estudar. Estudar só é prazeroso quando você evolui. Quando você não evolui, é ruim mesmo. Você vai até evitar estudar, porque o nosso cérebro evita estudar quando alguma coisa é ruim. Então, se você gostou dessa microaula, gostou disso, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha o trabalho, porque eu faço isso aqui com muito gosto, porque eu amo a neurociência, amo estudar para concursos e até mais ver, pessoal. Valeu!